Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus disse: se vocês não crêem que eu sou, morrerão em vossos pecados. João 8, 24. Jesus está dizendo isso, mostrando aos judeus que o homem crendo nele. João 8, 24. Jesus diz assim: por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Porque o homem só pode ter o seu pecado perdoado e ser liberto do pecado, que é uma forma que o homem está preso, escravo por Satanás através do pecado. O homem só pode ser livre através de Jesus. Então o pecado, ele é a escravidão que clama por libertação. E essa libertação só Jesus pode dar. Jesus disse isso lá em João 8, 36. O pecado é visto na Bíblia como débito que precisa ser cancelado. Isaías 53, 5. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelos nossos pecados, ele sofreu toda a humilhação, o sofrimento e a morte, para poder pagar o débito da nossa dívida, que foi cravada na cruz do Calvário. A cédula que era contra nós, diante de Deus, da dívida, foi paga por Jesus na cruz do Calvário. O pecado é visto na Bíblia como desavença, que precisa ser corrigida com a reconciliação. E essa reconciliação só podemos ter através de Jesus Cristo. Coríntios, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 10 e 11, que por Jesus fomos reconciliados com Deus e livre da ira de Deus através de Jesus. Fomos reconciliados com Deus. A consequência do pecado é a morte eterna, o castigo eterno. Essa é a punição máxima que Deus colocou para punir o pecador. A punição máxima de Deus será a punição eterna, a consequência do juízo final que o homem vai receber, a separação eterna, que é morte. A palavra morte na Bíblia se refere, dentro da questão de pecado, se refere à separação. Por isso que Deus disse a Adão: Adão, quando tu comer, se tu comer, tu morrerás. Adão, quando comeu, ele morreu. A morte espiritual. Qual é a morte espiritual? O afastamento. Ele saiu da presença de Deus. A morte física Adão sofreu lá na frente. Mas ele sofreu de imediato a morte espiritual. A primeira coisa que o homem recebe quando vive em pecado, quando peca contra Deus, é a separação. Aí depois vem as consequências. Porque a coisa mais terrível deste mundo é o homem estar separado de Deus e continuar separado. Se ele não buscar Jesus para reconciliar-se, ele continuará perdido e vai sofrer a maior consequência que a humanidade vai receber aqui e na eternidade. É a eternidade sem Deus. É o castigo eterno, meu irmão. Isso é muito sério de você entender. Então o pecado, ele é a punição máxima. Contra essa punição, Deus deu, através de Jesus Cristo, seu Filho, ele providenciou a absolvição, a libertação da sentença do pecado para todo homem, todo pecador, toda a humanidade. Como diz a palavra de Deus em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, que deu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não sofra a morte eterna, a consequência do pecado. Pois, Tito, capítulo 2, versículo 11, porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Isso fala da humanidade. Então, Deus providenciou para o homem ser livre dessa consequência, porque Deus não vai dizer: não, teu pecado eu deixo para lá, vem para o céu. O homem vai sofrer a punição do pecado, porque Deus é um justo juiz que não toma o culpado por inocente.
E se o homem não se arrepender, já está preparado o seu tribunal para julgar o homem. O que falta é o homem ir para esse tribunal no tempo determinado que já está determinado por Deus. Isso está... Você pode ver isso que eu estou falando? Lá em Salmos capítulo 7, versículo... Deixa eu ver se é capítulo 7 ou é capítulo 8. Salmos 7, 11, diz assim: Deus é um justo juiz, é um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, olha, conversão é do homem. Quem tem que se converter é o homem. O Espírito Santo não converte, ele convence. Quem tem que se converter é o homem. Olha o que diz a palavra. Se o homem não se converter, Deus já tem preparado o seu juízo. Dá uma lidinha aí, meu irmão. Salmos 7, 11 e 12. Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. O tribunal de Deus já está posto. O que falta é o homem ir para ele. E esse dia está chegando. É vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegado o grande dia da sua ira. Da sua ira. Apocalipse 14, 7. Meu amigo, não brinca com essa verdade não. Não brinca com essa realidade não. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Porque é vindo a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Adorar quer dizer, obedeça, se submeta, creia, tenha temor, se submeta a ele enquanto é tempo, porque é chegado o dia do seu juízo. O apóstolo Paulo escrevendo lá, evangelizando um povo na cidade de Atenas, revelado na Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e o 31, diz assim: porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas ele anuncia agora a todos os homens que se arrependam em todos os lugares, porque ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar todos os homens. Esse dia está determinado. Ei, vai chegar. Aquilo que Deus determinou está determinado. Aquilo que Deus nos mostra, se nós não cremos, vamos sofrer consequências terríveis. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Creia. Então a consequência do pecado, ela vem. Ela vem na vida de todo homem que não se arrepender, que não aproveitar o tempo que Deus está dando para a humanidade se arrepender. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto ele está perto. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque se cair, meu irmão, não tem esse negócio de eu sou escolhido. Eu sou o filho da promessa. Mas tu está aprendendo, sério mesmo, tu estás aprendendo isso com quem, irmãos? Com a palavra não. A palavra não ensina isso não. Nenhum dos apóstolos, nem Jesus, disse a ninguém: você é filho da promessa, você é um escolhido, você não perde a salvação, você pode fazer o que fizer, mas você é um escolhido de Deus, é o bonitinho, não vai ser condenado não. Ao contrário, Jesus disse: vigiai, estejam atentos. Olha o que diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 11, versículo 22. Cuidado, meu irmão, quem está em pé, cuide para que não caia. Olha o que Paulo adverte os irmãos. Aqui é os irmãos que estavam entendendo, que estavam brincando com a severidade de Deus. Aí Paulo diz assim, Romanos 11, 22. Eu trabalho Bíblia aqui, eu levo o texto, capítulo, versículo, para você ser prudente, examinar. Pega a Bíblia aí, meu irmão. Vai aprendendo com esses estudos aí. Olha o que Paulo diz, escute aí. Romanos 22, Romanos. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Ei, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Aí ele diz assim, para com os que caíram, severidade. Para com os que caíram, severidade. O que é cair, meu irmão?
O que é cair? Cair é voltar a viver o pecado. Cair é aqueles que um dia foram restaurados por Deus, livres da escravidão do pecado, e resolveram voltar ao pecado de novo. Cuidado que o homem pode cair. O homem está na presença de Deus, ele pode cair da presença de Deus. Por isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, severidade para aqueles que caem, aqueles que escolhem voltar a viver o pecado, aqueles que desprezam a vida com Deus de santidade, aqueles que voltam a satisfazer o desejo da carne, porque quem se inclina para a carne, inclina-se para a morte, porque os que vivem na carne e no pecado não agradam a Deus. E Paulo está dizendo aqui, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caírem, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se, olha a condição, se permaneceres na benignidade. Se não de outra forma, dá uma lidinha aí, irmão. Romanos 11, 22. Paulo está instruindo, advertindo os irmãos, que se eles não tiverem cuidado, eles vão receber, não é a bondade de Deus não, é a severidade de Deus. O pecado é o homem não dar ouvido à voz de Deus. O pecado é o homem ignorar a doutrina de Cristo, o ensino de Cristo, o chamado de Cristo, a orientação de Cristo. Porque Cristo orienta o homem a sair do pecado. Cristo convida o homem a vir andar com Deus. Cristo convida o homem a andar em santidade com Deus. Cristo convida o homem a sair da morte e vir para a vida, receber a vida eterna, para não entrar em condenação. Como ele disse lá, João 5,24, o Senhor diz assim, quem ouve a minha palavra, você está ouvindo o que, meu irmão? Você está ouvindo o quê? Cuidado, viu? Se você não estiver ouvindo a palavra de Cristo, tem salvação não, meu irmão. Tu pode estar dentro de qualquer igreja, tu pode estar seguindo qualquer pastor. Se tu não estiver dentro da palavra de Cristo, não tem salvação não, meu irmão. Salvação não é para quem vive dentro de igreja, seguindo doutrina, mandamento, dogma, crença de religião. Salvação é para quem crê em Jesus e vive na doutrina de Cristo. Olha o que Jesus diz, lá em João 5,24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Olha o que Jesus diz aqui. João 5,24. Se você tem que analisar isso, você tem que quebrar a mente, bater a cuca, trabalhar os neurônios, para os neurônios, queimar neurônios, para entender a vontade de Deus, para sair dessa prisão que você está achando que está livre, dentro dos conceitos religiosos. Você tem que entender o que é pecado. O que nos afasta de Deus não é usos e costumes de igreja. O que nos afasta de Deus é não guardar a palavra dele. O Senhor diz lá, Isaías 59:2. O Senhor, ele diz na sua palavra, ele diz assim, as vossas iniquidades fazem separação, e os vossos pecados, porque os meus ouvidos não estão agravados para que vos ouça, nem a minha mão está encolhida para que não esteja estendida para vocês, para vos proporcionar o socorro. Mas o que me afasta de vocês é os vossos pecados e as vossas transgressões. Creia na palavra de Deus, creia na doutrina de Cristo, busque conhecer a verdade que liberta. Evangelho, meu irmão, doutrina de Cristo. Temos que saber o que é que Cristo nos ensinou na sua doutrina, para não viver um evangelho anátema. Porque salvação não é para quem está dentro de igreja, cumprindo as devoções, vivendo os dogmas, as crenças de igreja. Salvação é para quem crê em Jesus e vive o evangelho, vive a doutrina. Evangelho não é um ritual nem uma vida de religião. Evangelho é entendimento naquilo que Jesus nos ensinou e nisso viver, guardando, praticando, andando por isso. Cuidado, meu irmão. Deus é severo para punir o pecado. Olha o que a palavra de Deus nos diz. O apóstolo Paulo orientando os irmãos lá na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 8 e 9.
Paulo diz assim: como labareda de fogo, ele vem tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão a eterna perdição. Quem é? Os que não conhecem a Deus. Quem é? Os que não obedecem o evangelho de Jesus. Isso eu não vou explicar isso agora não, porque senão eu vou gastar muito tempo. Já é 10h05. Eu quero entrar em outro assunto. Então, leia a Bíblia, meu irmão. Vá buscar crescer no conhecimento e na graça, ser cheio de Deus. Não é dentro desses cultos aí não, meu irmão. É na palavra. Pegue a palavra, tenha prazer em ler ela, meditar de dia e de noite, para que tu seja próspero. Segue o conselho de Salmo 1, versículo 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, nem se detém na roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer em ler na palavra do Senhor, e nessa palavra medita de dia e de noite. Tenha prazer na palavra. Medite nessa palavra no seu dia, no seu momento que você tem. Não fique esperando viver uma vida com Deus em momento de formalidade religiosa dentro de igreja. Vá ler a palavra, vá conhecer a palavra para você ser liberto e sair dessas prisões. Porque pecado, meu irmão, é a direção errada que você está. Pecado é o entendimento errado que você está vivendo. É o juízo errado que você está fazendo. É o pensamento errado que você está tendo. Porque não conhece a palavra. Está julgando errado. Está entendendo errado. Está tendo conhecimento errado. Conheça a verdade e seja liberto. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra a consequência severa de Deus para punir o pecador. Deus é severo, irmão. Deus é terrível. E o juízo dele será sem misericórdia. Deus não vai passar a mão no pecado de ninguém. Se não se converter a Jesus, o homem continuará perdido. Porém, a obra da expiação, a obra da redenção da raça humana, concluída por meio de Jesus na cruz do Calvário, só essa obra é quem pode livrar o homem do castigo eterno, da consequência e da punição de Deus em relação ao pecado do homem. Só a obra sacrificial, expiadora de Cristo para a humanidade. Amém?